Uma das perguntas mais intrigantes que vem sendo propagadas ao mundo é: será que estamos sozinhos no universo? Em 1989, Bob Lazar divulgou sua história ao mundo sobre fatos escondidos da realidade e acabou sendo o principal responsável por divulgar fatos intrigantes sobre a Área 51. Após 30 anos, ele resolve falar novamente. Quais seriam os segredos que existem na Área 51? Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Uma das perguntas mais discutidas nos últimos anos é: será que existe vida fora da Terra? Cientistas ao redor do mundo buscam por uma explicação plausível sobre a possibilidade de vidas inteligentes fora do nosso planeta. A questão é: se eles realmente descobrirem a verdade, será que falariam à humanidade? Deserto de Nevada, Estados Unidos. Nesta região existe uma base secreta americana, que é muito conhecida por Área 51. Esta área foi adquirida como um local de teste de voos experimentais da Força Aérea Americana, no ano de 1955. Porém, somente no ano de 2013 foi admitido que o local é uma das bases secretas da CIA, desde o início. Até hoje, o real motivo desta base é publicamente desconhecido. Só o que se sabe é que a Área 51 possui muitas funções, e uma delas seria a realização de testes de aeronaves experimentais. No entanto, existem muitos projetos secretos militares, que muitos denominam como Projeto Negro. Projeto Negro serve para definir experiências militares que nem mesmo o presidente americano tem conhecimento. Em 1989, a primeira divulgação de fatos intrigantes que ocorrem na Área 51 foi feita por um homem chamado Robert Scott Lazar, que hoje é mais conhecido como Bob Lazar no segmento ufológico. Lazar afirma que trabalhou entre os anos 1988 a 1989 em uma área chamada de S4. Um local bem próximo à Área 51. Ele afirma que foi recrutado pelo serviço secreto por intermédio do Dr. Edward Teller, popularmente conhecido como o pai da bomba de hidrogênio. Lazar foi recrutado devido sua formação acadêmica como engenheiro elétrico e físico nuclear, e também pelo vasto conhecimento em propulsão de foguetes, conhecimento que Lazar já dominava em sua adolescência, realizando experimentos de propulsão no quintal de sua casa. Lazar afirma que seu trabalho na agência S4 era desmontar naves espaciais alienígenas e com isso estudar a tecnologia dos extraterrestres, com o objetivo de desvendar a propulsão dos discos voadores. Lazar afirmou que nunca havia visto algo do tipo, pela complexidade da tecnologia aplicada nos equipamentos. Ele então afirma que logo teve um terrível sentimento,
de que tudo aquilo era um grande crime contra o povo americano e, consequentemente, a comunidade científica da qual Lazar pertencia. E, segundo ele, os fatos que ocorrem dentro destas organizações devem sim serem divulgadas ao mundo. Com isto, no ano de 1989, Lazar sentiu incumbido de relatar à mídia o que estava acontecendo na área S4. Porém, não sabia a repercussão que isto traria à sua vida, pois o prejuízo e a falta de paz de espírito o acompanharia pelo resto de sua vida. Bob Lazar afirma que após sua divulgação à mídia sobre os fatos acontecidos na Base Secreta 51, Lazar foi descreditado pelo serviço secreto, e com isto acabou sendo alvo de conspirações por parte das agências secretas. Segundo Lazar, sua formação acadêmica em engenharia elétrica e física nuclear foi retirada de todas as universidades que havia estudado, a fim de invalidar as declarações de Lazar como cientista, e assim fazê-lo cair no desmérito. A tática por parte dos agentes secretos funcionou muito bem, pois é difícil de se comprovar a autenticidade de sua formação acadêmica como físico e engenheiro. As universidades onde Lazar afirma ter estudado dizem que nunca teve um acadêmico com o nome de Robert Scott Lazar, e nunca ouviram falar dele. Este foi um dos golpes que Lazar sofreu em sua jornada, por divulgar tais acontecimentos. Bob Lazar afirma que foi ameaçado de morte e até hoje teme por sua vida. E quando chega na parte em que lhe perguntam sobre qual seria o combustível usado nas aeronaves alienígenas, Bob Lazar hesita em falar, visto que isto poderia lhe custar sua vida. No entanto, acompanhe até o final deste vídeo o que Bob Lazar viu e passou nestas bases secretas. Lazar afirma que antes de trabalhar passou por um intenso processo interrogatório. Os recrutadores perguntaram sobre sua família, seus hobbies, o que fazia quando não tinha nada para fazer. E logo após deram um manual relatando quais as atividades que ele desempenharia. E, consequentemente, estaria trabalhando em um projeto secreto envolvido com naves alienígenas. Ele afirma que a vaga que estava ocupando era de um outro físico, que no início lhe disseram que estava se aposentando. Porém, Lazar descobriu que o estava substituindo porquanto o mesmo teria morrido no local. Bob Lazar explica que quando entrava no local para trabalhar era recebido com gritos, pois existia uma equipe que gritava com os funcionários de forma ritmada e fazendo ameaças. Segundo ele, era um tipo de hipnose. Bob Lazar disse que lá era um local terrível de trabalhar. No entanto, a curiosidade em ver os discos voadores era o que o impulsionava dia após dia. Hoje sabemos, através da psicanálise, que os fatos negativos são esquecidos de forma mais rápida que os positivos. Com isto, observamos que os gritos e ameaças tinham este propósito: fazer com que os envolvidos no projeto se esquecessem rapidamente das atividades com o passar do tempo. Ele relata que haviam cerca de 9 aeronaves que não eram deste mundo. Possuíam formatos circulares e se assemelhavam a pratos. Os veículos eram de um material espelhado na cor prata. Alguns dos discos voadores estavam em perfeito funcionamento, e ele ainda chegou a ver um deles em pleno voo. Dentro das naves espaciais alienígenas, os assentos eram pequenos, bem semelhantes a assentos de crianças. Ele também relata que chegou a ver cadáveres de seres extraterrestres de baixas estaturas.
dando a entender que as naves teriam sido adquiridas por algum acidente ou abate, ou até mesmo levantou a hipótese de que estas seriam doadas pelos seres alienígenas, bem como os corpos dos extraterrestres mortos. O serviço que Bob Lazar realizava no local era o desmanche de tais veículos, que logicamente seria feito em engenharia reversa de tais tecnologias. Lazar também relata que havia um dispositivo para a liberação dos funcionários, no qual deveria-se colocar as mãos sobre uma estrutura de metal, com 5 pinos, e isto realizava a medição do tamanho dos ossos da mão, a fim de comprovar se realmente era a pessoa de fato. Segundo Lazar, também não era uma tecnologia de nosso mundo. Ele disse que o equipamento fazia a medição dos ossos das mãos dos indivíduos, pois cada pessoa possui tamanhos de ossos diferentes no corpo. Após 30 anos, através de pesquisadores do tema, conseguiram uma foto do tal equipamento, que seria um leitor biométrico dos mais avançados. A principal atividade do local era saber qual seria a base da energia em que as naves trabalhavam, e eles estavam analisando os sistemas de propulsão dos discos voadores. Segundo Lazar, o sistema de propulsão das naves era a propulsão gravitacional, que teria como fonte de energia um reator antimatéria, e o governo estava tentando replicar a tecnologia. Porém, a maior dificuldade era ter o elemento que colocaria em funcionamento tais reatores antigravitacionais. O elemento era chamado de elemento 115, que não existe em nossa tabela periódica. Após alguns anos, Bob Lazar relatou que equipes do FBI e da Polícia Federal Americana fizeram uma revista em sua residência. Ele conta que os federais cercaram toda a rua onde morava, e com isto procuravam algo em sua residência. Segundo Bob Lazar, dá-se a entender que estariam procurando sobre o misterioso elemento 115, na qual ele não se sente à vontade em falar ao público, pois, segundo ele, poderia lhe custar sua vida. O que Bob Lazar estaria ocultando, mesmo após ter decidido divulgar às mídias sobre a Área 51? Quais seriam os verdadeiros mistérios por trás desta história? Verdade ou mito? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.